Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, familiares. Sejam muito bem-vindos à nossa live, seja muito bem-vindo ao nosso culto, nossa reunião de oração familiar. Todas as sextas-feiras nós nos reunimos para ter este momento de reunião, de oração pelas nossas famílias, pelas famílias das igrejas e aí pelas famílias de todos que estão nos assistindo. Então, muito bem-vindo. Aqui em São Paulo está bem fresquinho, o pastor está até de blusa. O pastor é calorento, né? Então, para colocar blusa, tem que estar frio mesmo. Não sei como é que está aí onde vocês estão, mas aqui está fresquinho, tá gelado na verdade. A Karina está ali debaixo das cobertas para vocês terem uma ideia. Tá bem fresquinho. Glórias a Deus por isso. E o nosso pedido, o nosso clamor a Deus é que Ele aqueça os nossos corações. Aonde a gente está, através do Espírito Santo que age nas nossas vidas. Através do Espírito Santo que nós recebemos quando nós fomos batizados, quando nós nos entregamos para Cristo. Então que esse Espírito te aqueça o seu coração, traga uma palavra, traga um louvor, que fale com você, renove as suas forças e as suas esperanças, as nossas forças e as nossas esperanças. Amém? Fica com a gente até o final, acompanhe o culto, não seja apenas um espectador, uma espectadora, mas participe, cultue ao Senhor, fale com o Senhor, aproveite os momentos do culto para interagir com o Senhor, porque Ele está presente. Ele está presente no nosso meio, através dessa ferramenta que Ele nos deu. Amém? Então vamos adorar ao nosso Senhor, vamos buscar ao nosso Senhor. Você pode interagir através dos comentários, através das ferramentas que o próprio Facebook disponibiliza para nós. Sempre aos finais de cada culto nós interagimos com as pessoas, nós comentamos, conversamos, e tem sido uma bênção, com a graça do bom Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu aplicativo e abrir lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Apenas um versículo muito conhecido que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mais uma vez, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, já parou para pensar que em algum momento, Deus não estará mais disponível? Olha que assustador que é pensar numa coisa dessa. As pessoas buscarão Deus e não encontrarão. Estarão falando ao vento porque Ele estará distante. Espero que nesse tempo nós não estejamos mais aqui, estejamos juntos dele, né? Mas haverá um tempo que as pessoas procurarão, tentarão e não encontrarão. Eu imagino que serão tempos muito mais sombrios do que o tempo que nós estamos vivendo. Tempo muito mais difícil. Dias esses em que não existirá mais a esperança. Dias estes que não existirá mais a fé, dias estes que não existirá mais o Consolador, o Espírito de Deus ao nosso lado para nos consolar, para nos ajudar, para estar conosco no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Ele não estará mais com a gente. Mas a boa notícia que eu trago para os irmãos, para mim e para os irmãos nessa noite, nesse início de culto, para aquecer os nossos corações é que esse dia ainda não chegou. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está perto, Ele está mais perto do que nós podemos imaginar. Mais perto, sempre atento a nós, sempre atento às nossas orações, sempre atento ao nosso cuidado, sempre atento às nossas dificuldades, sempre atento às nossas famílias. E Ele se permite ser achado. Ele se permite ser achado quando buscado de todo coração. É o que diz Jeremias. Jeremias 29:13, um texto muito conhecido também. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa
sorte. Isso é ou não é para aquecer o coração, nos encher de fé, saber que nós temos um Deus que está disponível, que quer nos ouvir, que quer se relacionar com a gente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vamos colocar isso em prática a partir de agora, mas só não a partir de agora, nesse culto, mas nas nossas vidas. Vamos entender que nós temos um Deus, vamos entender que Ele está disponível, que Ele quer ser achado, que Ele quer nos abençoar, que Ele quer ouvir as nossas orações, as nossas dificuldades. Vamos invocá-lo porque Ele está perto todos os dias das nossas vidas, a começar de agora, a começar deste culto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nós convidamos a nossa irmã Albertina para conduzir essa reunião de adoração, essa reunião de invocação, essa oração inicial. Amém? Então a palavra está com a irmã. Graça e paz, irmãos. Eu tô com muita saudade, muita mesmo. Mas o amor de Deus nos une, né? Eu tenho aproveitado esses dias para meditar na palavra de Deus. E hoje eu estava lendo o livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5, falou muito ao meu coração. Quando Josué falou assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas entre vós. Irmãos, eu imaginei assim o pastor mesmo, né? O pastor Vitor falando para nós: irmãos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas entre nós. Então vamos aproveitar esse tempo que estamos em casa para meditar na palavra de Deus, para nos santificar mesmo diante de Deus. E com certeza Deus, Ele faz maravilhas entre nós. Ele faz e fará. Tá? E eu estou assim com meu coração muito agradecido a Deus. Muito mesmo, irmãos. Deus é maravilhoso. E eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo a Deus por tanto amor. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em Tua presença, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, Senhor Deus. E o nosso coração está alegre, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado esta comunhão, Senhor, com os irmãos. E tanto amor, Deus, que nem podemos, não tem palavras, Deus, para falar. Tanto amor. Muito obrigado, meu Deus. Eu peço, Senhor, que Teu Santo Espírito, Deus, me está presente agora, Senhor, aqui, neste culto a Ti, Senhor. Esteja presente na vida de cada um, meu Deus, cuidando de cada um, Deus. Que o Senhor fale ao coração do pastor Vitor, Senhor Deus. Que ele possa transmitir aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo. E que nós possamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para receber, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É isso, Senhor, fica conosco neste culto, em nome de Jesus. Se mostra presente, fala conosco, ministra os nossos corações, ensina-nos, nos exorta, nos ajude a vencer as crises das nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, o salmista diz lá no Salmo 79, verso 9. Salmo 79, verso 9. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Que neste momento, nessa noite, possamos fazer igual o salmista.
clamar a ajuda do Senhor para nos livrar, para nos ajudar a deixar os nossos pecados. Sabe aqueles pecados de estimação, aqueles pecados que muitas vezes nem percebemos que cometemos, mas desagradou o coração de Deus. Ajuda-nos, Deus, da nossa salvação, pela glória do Teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados. Então não apenas livra-nos, não apenas nos ajude a nos livrar, mas também perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos. Vamos fazer isso agora, enquanto eu estiver orando. Curve sua cabeça e coloque diante do Senhor as situações que você sabe que não agradou ao Senhor e também aquelas situações que muitas vezes cometemos e nem imaginamos que Deus ficou chateado com a gente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos clamar a Ti a Tua ajuda. Assim como o salmista, Senhor, neste momento nós clamamos, nós imploramos que o Senhor nos ajude a vencer o nosso pecado, a vencer as nossas falhas. Aqueles pecadinhos de estimação, aqueles pecados, ó Deus, que sabemos que não te agrada, ou até aqueles, ó Deus, que cometemos e nem temos consciência que o Senhor ficou decepcionado. Clamamos a Ti que o Senhor nos ajude a vencer, ó Deus, mas muito mais do que isso, clamamos a Ti que o Senhor nos perdoe, nos purifica de toda a maldade, nos dando força para vencer. E além disso, Senhor, clamamos ao Teu Espírito Santo que nos aponte, que nos mostre, ó Deus, o que tem Te desagradado e nos ajude a vencer. Nos ajude, Senhor, a mudar de canal se for preciso, nos ajude, Senhor, a excluir aplicativos do celular se for preciso, nos ajude, Senhor, a bloquear determinados sites, nos ajude, Senhor, a segurar a nossa língua, a segurar o nosso jeito de ser, nos ajude, ó Deus, a controlar, ó Deus, as nossas finanças, nos ajude, ó Deus, a amar o nosso cônjuge, a perdoar e ser perdoado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, enche-nos com Teu Espírito, que é só através do Teu Espírito conseguiremos, ó Deus, vencer tudo isso. Em nome de Jesus, fica conosco. Por honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, lá em Efésios, capítulo 1, verso 7, diz assim: Jesus, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da Tua graça. A graça do Senhor é infinitamente maior do que qualquer pecado, do que qualquer falha, e ela nos limpa, ela nos perdoa. Nós temos a redenção pelo sangue vertido na cruz, como disse o texto. Temos a remissão das ofensas. Amém? Então creia nisso. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas, isso é vida e vida eterna para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor então? Hoje quem vai nos conduzir neste período gostoso de louvor e adoração é a nossa irmã Andréia com a sua família. Então, vou passar a palavra para eles, em nome de Jesus. E louve o Senhor. Aproveite esse momento para buscar ao Senhor, para interceder. Se quiser chorar, chora. Se quiser cantar junto, cante. Não tem problema. Aproveite esse momento. Ele é seu, entre você e Deus. Amém? Graça e paz, irmãos. Nós gravamos o nosso vídeo do louvor dessa sexta-feira. Esperamos que todos estejam bem e que tudo isso acabe logo, que esse momento seja breve, para que a gente possa cantar todos juntos e nos alegrar todos juntos, que a esperança esteja presente no nosso coração. Deus abençoe os irmãos.
quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só
Amém, amém. Existe um lugar, e esse lugar é no Senhor. Acabamos de cantar isso, acabamos de nos emocionar com isso, acabamos de louvar ao Senhor, meus irmãos. Há um lugar de confiança, há um lugar de refrigério, há um lugar que a gente pode confiar, há um lugar que a gente se sente confortável, seguro, e é no Senhor. Vamos orar sobre isso? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse período de louvor que nós tivemos. Quão rico, Senhor, quão maravilhoso é poder te louvar e te adorar. Entrar na tua presença com cânticos, entrar na tua presença com louvores, Senhor. Nós te louvamos porque nós temos a certeza que há um lugar, ó Deus. Há um lugar seguro. Há um lugar, ó Deus, que nós podemos descansar a nossa cabeça. Há um lugar que nós podemos colocar todo o nosso medo, toda a nossa insegurança. É em Ti, Senhor. Não é nas pessoas, não é no pastor, não é no presidente, não é em governador, não é em nenhum ser humano, é em Ti. Em Ti a segurança, em Ti a paz, em Ti a promessa de vida eterna. Por isso, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, confiando nisso, confiando que o Senhor é a nossa base, é a nossa estrutura para esses dias que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, em um breve devocional que Deus colocou no nosso coração. O texto base está lá em Gênesis, capítulo 21, verso 5. Gênesis 21, do capítulo 1. Gênesis 21, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 anos, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Senhor, fale conosco, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, e abrimos os nossos corações para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, familiares e amigos, nessa noite nós vamos refletir brevemente sobre o tempo. Vivemos em um tempo cronológico. Vivemos em um tempo que é regido pelo Cronos. Se a gente for lá na mitologia grega, Cronos era o nome dado para a personificação do tempo. Chegava a ser quase um deus, ou era um deus, um dos pilares, alguma coisa assim. Atualmente, Cronos é a definição do tempo cronológico, do tempo físico que nós temos. Ou seja, Cronos hoje para nós é os anos que nós vivemos, os anos, os dias, os meses, as horas, minutos, segundos. E nessa dinâmica de anos, meses, dias e horas, muitas vezes nós somos levados a uma pressa desenfreada para obter as respostas que tanto desejamos. Somos levados a uma pressa desenfreada para obter as coisas que tanto desejamos. E até caímos na armadilha de querer que Deus haja no nosso tempo. Você já caiu nessa armadilha? De querer que Deus haja quando você quer, na hora que você quer, no momento em que você quer? Como se nós fôssemos senhores do tempo, quando na verdade Ele é o Senhor do tempo. Nós não somos senhores de nada, somos teus servos. Através de Cristo Jesus. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não tem pressa. Às vezes Ele não tem pressa nas coisas.
Nós é que temos pressa em ter nossos pedidos atendidos. Nós é que temos pressa em ter nossos problemas resolvidos. Nós é que temos pressa em ter nossos casamentos curados. Nós é que temos pressa nas coisas. Pressa que tudo passe logo. Como no filme Clique. Quantos conhecem o filme Clique? É um filme antigo, acho que de 2006. Acho que do Adlan Sander, uma coisa assim. Ele encontra um controle remoto mágico e tudo aquilo de que era crise na vida dele, ele dá um avançar. Ele vai avançando. Ele não vive as crises, ele não aprende com as crises. Começa a brigar com a esposa, avança. Começa a ter uma discussão no trabalho, avança. E a gente começa a ter essa vida de pressa, a gente quer as coisas para ontem, queremos tudo para ontem, não apenas isso, queremos que exatamente as coisas aconteçam como nós queremos, no nosso tempo e como a gente quer. Mas como eu disse, meus irmãos, minhas irmãs, Deus não tem pressa nas coisas. Deus não tem pressa. Às vezes ele não tem pressa. Quer ver alguns exemplos? Exemplos bíblicos, exemplos do nosso dia a dia? Noé. A gente olhar para a história de Noé, foram necessários 120 anos para Noé ser preparado para o dilúvio. 120 anos para ele ser preparado para o dilúvio. Será que Deus estava com pressa para fazer o dilúvio, para que tudo acontecesse? Outro exemplo, Moisés. Moisés foram necessários 80 anos de preparação, de maturidade, de responsabilidade, de conhecimento de quem era ele diante de Deus, quem era Deus para ele. Davi foi chamado muito jovem para ser rei, mas antes dele ser rei, ele vai para o campo pastorear ovelhas. E faz isso por muito tempo. Por que não dizer o apóstolo Paulo? Deus chama o apóstolo Paulo. Depois, ele fica isolado na Arábia por 14 anos. Por que não dizer o pastor Vitor? Pastor Vitor, que teve o seu chamado ali nos 13, 14 anos de um acampamento. Saí do acampamento achando que eu iria para o campo missionário no mês seguinte. Mas não, há um tempo de Deus para as coisas. 10 anos depois, o chamado foi confirmado. O pastor Vitor já estava formado, pós-graduado, trabalhando em outra cidade. Depois foram mais 8 anos de preparação, entre exigências do presbitério, seminário, licenciatura. Mas queremos tudo para ontem. O texto que nós lemos é um grande exemplo disso, Abraão e Sara. Eles tinham uma promessa. Qual era a promessa para eles? Que eles seriam pais de muitas nações. Mas para ser pais de muitas nações, eles tinham que ter filhos. Só que ela era estéril, não conseguia ter filhos. Olha só que coisa que eles estavam vivendo, tinha uma promessa. Mas eles não conseguiam ter filhos. E eu pergunto para os irmãos, se cumpriu ou não se cumpriu a promessa? Sim, no tempo de Deus a promessa foi cumprida. No tempo de Deus a promessa foi cumprida. Quando ele tinha 100 anos, diz a Bíblia, nascia o seu filho Isaque. Olha só que bênção maravilhosa. A promessa se cumprindo. Mas eu pergunto para os irmãos, eles souberam esperar? Eles esperaram o tempo de Deus na vida deles? Não. Eles tentaram, assim como muitos de nós, tentaram ajudar a Deus. Você já tentou ajudar a Deus? Falamos esses dias de nós entregarmos tudo a Deus e confiar nele. Tem gente que entrega, 10 minutos depois pega de volta. Senhor, a gente entrega essa situação, mas daí eu pego e ligo para a pessoa para ver se ela fala alguma coisa. Eles tentaram ajudar a Deus. E como é que eles tentaram ajudar a Deus, meus irmãos e minhas irmãs?
Sara tem a brilhante ideia de oferecer a sua serva, né, a Agar, sua concubina Agar, a Abraão, para que eles tivessem filhos. E dessa pressa desenfreada desses dois, em vez de esperar a promessa se cumprindo, eles têm o filho Ismael. É uma pressa desenfreada e nós não conseguimos esperar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu torno a dizer, às vezes, Deus não está com pressa. Muito pelo contrário, nesse processo todo, Deus está trabalhando em nossas vidas de forma poderosa. Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando nas nossas dificuldades, está lidando com o nosso jeito de ser, está lidando com a nossa família, está nos preparando para receber aquela bênção. Tem bênçãos que, se nós não estivermos preparados para receber, a gente se frustra, a gente acaba perdendo a bênção. Ou acabamos se perdendo com a bênção. E além disso, como já mencionamos em outras oportunidades, em outros cultos, o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. O tempo de Deus é totalmente diferente. Deus, ele é eterno. Antes de tudo vir a existir, ele já existia. E quando tudo vier a acabar neste mundo, ele vai estar lá eternamente. Ele sempre existiu. Então o tempo dele não é regido pelo Cronos. Ano, mês, dias, horas, minutos e segundos. Não. Se nós olharmos na Bíblia, lá em Salmos 90, verso 4, o salmista diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Olha só, 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou, como horas da noite. O apóstolo Pedro, conhecendo as Escrituras, ele comenta, ele reescreve esse versículo lá em 2 Pedro 3,8, ou ele faz referência ao livro de Salmos. Ele diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo de Deus é totalmente diferente. Ele não está preso a esse tempo que nós vivemos aqui, ele transcende, vai além desse tempo que nós vivemos. Meus irmãos e minhas irmãs, a história de Deus acontece não em minutos, segundos, no cronos, mas ela acontece em vidas inteiras. É vidas inteiras que Deus trabalha, Ele trabalha na nossa vida por inteiro. Por quê? Porque Ele tem a visão completa das coisas. Ele tem a visão do todo das nossas vidas. Enquanto a gente está pensando e muito preocupado e ansioso, pensando apenas no agora, nas dificuldades do agora, nas crises que nós estamos vivendo, Deus está além. Deus está além, vislumbrando que aquilo que estamos vivendo hoje pode ser combustível, pode ser força para aquilo que nós viveremos amanhã. É aprendizado, é bagagem, são cicatrizes que nos ajudam nas dificuldades do amanhã, para lidar com os nossos filhos, para lidar com os nossos cônjuges, para lidar com as demandas da vida, com as dificuldades que a vida vão apresentar diante da gente. E aí a gente começa a ficar com medo. A gente teme que a crise jamais passará. Tememos que a depressão jamais acabará. Tememos que a gritaria, que o pânico jamais acabará. A gente teme que a dor jamais cessará. Por não dizer, né? A gente começa a temer que a pandemia jamais passará. E a gente começa a se perguntar: será que algum dia esse céu lindo, azul que nós temos voltará a brilhar para mim mais uma vez? Ou então esse céu estrelado que nós temos, hoje não está muito estrelado não. Será que um dia ele vai voltar a brilhar para mim novamente? Será que algum dia esse fardo ficará mais leve?
Ficará mais fácil viver a minha vida? Será que um dia as coisas vão voltar a ser como era antes? Eu gostaria de fazer uma pausa aqui e ler um texto com os irmãos, um texto muito conhecido, que está lá em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, ó: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Vai passar. Todas essas coisas vão passar. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo tem o seu tempo. Vai passar, vai passar. Eu estava pensando durante essa semana na ilustração do poço. Muitos dizem que chegaram ao fundo do poço. Quando alguém diz isso, essa expressão representa que alguém está muito mal. Representa que alguém está se sentindo derrotado, está extremamente triste, está sem forças para viver, está sem forças para sair de uma crise, seja ela qual for. Poxa, cheguei ao fundo do poço, pastor. E é duro quando você escuta isso, porque quer dizer que a pessoa entregou. Ela entregou as rédeas da sua vida. E além disso, quem diz que chegou ao fundo do poço está querendo dizer que não vê mais saída, não consegue enxergar mais saídas. E eu estava pensando na ilustração, se a gente descer literalmente ao fundo de um poço. Eu acho que eu não posso fazer isso porque eu acho que eu vou ficar entalado, né? Mas se a gente descer ao fundo de um poço e olhar para a direita e olhar para a esquerda, a gente não vai ver saída. A gente não vai ver saída, vai ver apenas os muros, as paredes do poço. Agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, vida no fundo do poço é ruim? Vida no fundo do poço é ruim? Claro, pastor. Vida no fundo do poço é ruim, não é bom estar se sentindo triste, estar se sentindo derrotado, não é ruim, não é bom perder as forças, não encontrar saídas para as nossas dificuldades. Sim, é ruim. Eu estava pensando que acredito até para quem perfura os poços, quem cava ali, faz as paredes, prepara tudo. Eu acho que até para essas pessoas não deve ser muito bom ficar muito tempo ali. Fico imaginando, deve ser um ambiente muito hostil, escuro, úmido, frio. Para quem tem claustrofobia, Deus me livre, não pode entrar num lugar desse. Vai morrer ali dentro. Mas eu faço uma outra pergunta para os irmãos. Por pior que seja, será que essa condição não traz algo valioso, não traz algo de bom? Não traz nada de bom chegar a uma situação dessa? Eu penso que sim. Pois quem está no fundo do poço, em algum momento, terá que olhar, sabe para onde? Para cima. Em algum momento essa pessoa terá que olhar para cima, e ao olhar para cima ela encontrará uma saída. Ela encontrará uma saída. No sentido literal, meus irmãos e minhas irmãs, em um poço, se você entrar dentro dele, se um dia você cair dentro dele, é só olhando para cima que você vai encontrar uma saída.
daquele ambiente hostil, daquele ambiente de crise, olhando para cima. E pensando no sentido figurado, pensando no sentido espiritual, quando nós chegamos ao fundo do poço, não temos mais muito o que fazer, entregamos. Nós olhamos para cima também. Quando nós chegamos ao fundo do poço, nós muitas vezes não temos nem força para olhar para cima, mas em algum momento nós olhamos para cima. E quando nós olhamos para cima, no sentido figurado, nós também encontramos uma saída, sabe por quê? Porque daí a gente está olhando para o céu. Olhamos para o céu, de onde vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Encontramos uma saída. E tem gente que precisa chegar nesse nível. Tem gente que precisa chegar para não encontrar mais saída, baixar a guarda, para se chegar ao Senhor, para entender que a única saída para a vida dela é o Senhor. Para olhar para cima, ver os céus e falar: Senhor, agora é com o Senhor, porque eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais o que fazer. As minhas forças se foram. Não tenho mais coragem, não tenho mais disposição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, parem de se bater no fundo do poço. Parem de tentar vencer a crise sozinho. Parem de querer que as coisas aconteçam no seu tempo. Parem, apenas fitem os seus olhos para cima, ou seja, fixem os seus olhos em Cristo. E siga a vida com seus olhos fixos em Cristo. Não precisa chegar ao fundo do poço para você perceber que Cristo é a saída para a sua vida. Não precisa chegar a esse nível. Se você está a caminho do fundo, você pode sair antes. Olhe para cima, tem uma saída. Cristo é a saída para as nossas vidas, para a sua vida. E no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus, gradativamente, conforme a sua soberana vontade, nós vamos saindo do fundo do poço. Ou seja, vamos saindo da crise. O casamento que estava em crise vai sendo restaurado. Os filhos que estavam distantes da igreja, o cônjuge que não está indo na igreja, vai sendo restaurado, vai voltando para a igreja. As finanças que estavam, vai começando a se regularizar. A gente vai conseguindo começar a controlar as nossas finanças, as coisas vão se encaixando. O nosso corpo, o nosso organismo vai começando a conseguir vencer a doença. Começa a lutar contra aquela doença. E a alegria de viver vai aparecendo, a alegria de viver vai reaparecendo. Porque nós olhamos para Cristo. Olhamos para o céu, olhamos para cima. E o desafio que fica para nós nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto estamos passando por uma crise, seja ela qual for, vamos juntos olhar para cima. Nós estamos passando todos por uma crise chamada coronavírus, pandemia, isolamento social. Vamos todos juntos olhar para Cristo e fitar os nossos olhos em Cristo. E permanecendo nele até que Ele mesmo nos tire desse poço, dessa crise que nós estamos vivendo, sem querer apressar as coisas, sem ansiedades, sem querer ajudar a Deus como fez Abraão e Sara. Nós não precisamos querer ajudar Deus, nós não precisamos ficar pegando as coisas que nós colocamos para Ele resolver para nós resolvermos. Deixa Ele cuidar. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não tem pressa, como eu disse no começo. Mas na verdade, não é uma questão de pressa. É uma questão do tempo dele ser diferente do nosso.
E nessa dinâmica do tempo achamos que Deus está demorando, mas quando na verdade Ele está agindo, Ele está trabalhando. Nós é que muitas vezes não o vemos porque nós estamos em uma crise, em uma dificuldade. E a gente não consegue ver Deus trabalhando nas pequenas coisas, como a gente comentou em alguns cultos, quando nós estávamos na igreja. Observar os pequenos milagres, observar Deus agindo nas pequenas coisas das nossas vidas. Eu garanto para você que Deus está trabalhando nas nossas vidas neste momento de crise, internamente e externamente. Garanto que vamos sair desse período diferentes, mais próximos de Cristo, mais próximos das nossas famílias. Ele está trabalhando nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, está trabalhando nos nossos cônjuges, está trabalhando nos nossos trabalhos, está agindo ali nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Ele está nos fortalecendo a fé, nos fortalecendo a esperança. Ele está nos munindo de informações, de acontecimentos, de bênçãos, de testemunhos, para quem sabe amanhã a gente ajudar outra pessoa. Com a doença que foi tratada, contar o testemunho para alguém, evangelizar alguém, com a crise que foi superada no casamento, com a crise financeira que foi superada. Às vezes Deus está trabalhando em nós para que nós abençoarmos outras pessoas amanhã. Servindo como instrumento de Deus para sarar outras vidas, para sarar outras famílias. Sendo anjos, verdadeiros anjos de Deus, para ajudar outras pessoas, cumprindo a missão, fazendo o ID. Para nós concluirmos, Ele está agindo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos permanecer olhando para o alto, olhando para Cristo. Amém? Juntos, olhando para o alto, olhando para Cristo. Ele vai nos ajudar a sair dessa. Ele vai nos ajudar a sair do poço. Ele vai nos ajudar a vencer. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você está com uma dificuldade além de pandemia, além de coronavírus, nós gostaríamos de orar. Interceder pela sua vida, interceder pela sua família. Talvez você está com dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades conjugais, dificuldade com os filhos, dificuldade com os pais, dificuldades no trabalho, dificuldades... Enfim, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas nós queremos orar. Convido você a curvar a sua cabeça e colocar diante do Senhor tudo que te aflige, tudo que tira a sua força, tudo aquilo que te deixa triste. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença, agradecidos pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores, obrigado, Deus, porque o Senhor está à disposição, ainda pode ser achado, o Senhor ainda não nos deixou, Deus. Se nós te buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Aleluias por isso. Nós vimos na Tua palavra, Deus, que o nosso tempo é diferente do Seu tempo. Nós vimos, ó Deus, que o fundo do poço ele é difícil. Nós não queremos chegar neste ponto, Deus. Nós queremos, antes de chegar a esse extremo, Deus, nós queremos olhar para Ti e clamar ao Senhor que o Senhor nos resgate. Que o Senhor resgate, Senhor, das nossas crises, das nossas dificuldades. Resgate, Senhor, em nome de Jesus, esse casamento que muitas vezes já chegou ao fundo do poço. Resgate, Senhor, essa relação matrimonial que parece não ter saída. Ó Pai, resgata, Senhor, o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as nossas famílias. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a condição financeira das nossas empresas, das nossas casas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa saúde física, emocional e espiritual.
Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que em nenhum momento das nossas vidas cheguemos ao fundo do poço, mas permita-nos entender, ó Deus, que estamos passando por uma dificuldade e nós precisamos de ajuda. E permita, Senhor, aceitar a ajuda dos anjos que o Senhor envia até nós. Permita-nos, ó Deus, a olharmos para Ti, Senhor, com fé, crendo que o Senhor vai nos tirar desse poço, crendo que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, crendo que o Senhor está nos enchendo de maturidade, nos enchendo de fé, de esperança, trabalhando, Senhor, nos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, seja com cada um dos meus irmãos, onde eles estão. Seja com cada uma das minhas irmãs, onde elas estão. Tratando as feridas, tratando as dores, curando a alma, curando o corpo, as enfermidades do corpo, as enfermidades da alma. Eu clamo a Ti em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo derrame cura nessa noite, nessas vidas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que nós recebemos nessa noite seja, Senhor, combustível para falar para as outras pessoas do Teu amor e do Teu poder, ó Deus. Para falar para as outras pessoas daquilo que o Senhor fez conosco, ó Deus. Testemunhos vivos da Tua ação neste mundo, nesse mundo cronológico que nós vivemos. Sabemos, ó Deus, que o Seu tempo é diferente, o Senhor é eterno. Antes do Cronos existir, o Senhor já existia. Mas o Senhor age nesse tempo. O Senhor age nas nossas vidas, o Senhor age na nossa geração. Por isso clamamos a Ti que o Senhor abençoe, ó Deus. Trate, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras do Senhor para as nossas vidas, palavras de vida e esperança. Amém? Vamos caminhar para o final do nosso culto. Como nós dizemos no começo, é um culto de oração familiar, um culto que nós temos um momento de intercessão pela igreja, pelas famílias, pelas pessoas que estão ali. Há uma oportunidade para as pessoas compartilharem seus pedidos. Nós convidamos os nossos irmãos Ricardo e Dorcas para conduzir essas orações. Então eu vou passar a palavra para eles. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar com eles. Graça e paz, irmãos. Antes de orar, eu gostaria de ler um versículo que está em Oséias, capítulo 6, versículo 1, versículo bem conhecido, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Nessa certeza que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que restaura, nós vamos orar neste momento. Santo e poderoso Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cura, um Deus que restaura a nossa vida, que restaura, Senhor, a nossa casa, que restaura a nossa saúde. Por isso, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar, Pai querido, a vida, Senhor, daqueles que estão sofrendo neste momento, Senhor, nos hospitais, diante dessa pandemia, que são tantas as falas, Senhor, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas nas mãos. Por isso, Senhor, que nós sejamos, Senhor, vigilantes, atentos, Senhor, obedientes, tanto à Tua palavra, como, Senhor, as ordens que nos são impostas, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não queremos, nós contestamos, Senhor, mas a Tua palavra nos ensina a obediência, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a sermos ovelhas, ó Pai, do bom pastor. Por isso também queremos Te pedir por aqueles que estão na linha de frente, Senhor. Por resgatistas, Senhor, desde o resgate, Senhor, até as pessoas que trabalham na entrada dos hospitais, recepcionando, Senhor, aqueles que têm que ter o tratamento, fazer o tratamento com os doentes, Senhor, aqueles que socorrem, Senhor, que levam medicamento, que monitoram as pessoas, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, Senhor, são tantos os profissionais envolvidos, Senhor, que deixam suas famílias, ó Pai, para cuidar desses doentes. Que a Tua boa mão esteja com eles, protegendo, Senhor, porque nós necessitamos desses cuidados, esses doentes precisam desses profissionais. Por isso, Senhor, guarde-os, ó Pai, acampa os Teus anjos ao redor deles, ó Pai.
ao derredor desses doentes, ó Pai. Oh Deus querido, nós sabemos que muitos se curam pela tua honra e pela tua glória, Senhor. Por isso, Senhor, muitos foram visitados, muitos estão testemunhando, Senhor, experiências que passaram durante esse tratamento, ó Pai. Por isso nós glorificamos o teu nome, porque já são muitas as curas, ó Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que ainda estamos em fase aguda de pandemia, Pai querido. Sustenta, Senhor, sustenta o teu povo, sustenta a autoridade, Senhor, que tem que decidir, ó Pai, quantas pessoas podem ser liberadas, quantas pessoas devem ficar em casa. Oh, meu Deus, dá sabedoria, Senhor, aos governantes. Oh, Deus querido, que eles possam, Senhor, ser orientados, Senhor, pelo teu santo e doce Espírito, Senhor, que haja humanidade nos corações. Senhor, nós sabemos que muitos necessitam trabalhar até para poder manter, Senhor, esses doentes, manter as pessoas em casa. São caminhoneiros, Senhor, que têm que transportar os alimentos. São pessoas que trabalham nos mercados, Senhor, trabalham com alimentação, Senhor, trabalham suprindo, Senhor, aqueles que têm que trabalhar, ó Deus querido. Que a tua boa mão esteja sobre eles, ó Deus. Oh, Senhor, ilumina, Senhor, esses governantes. Senhor, que haja paz, Senhor, no nosso país, Senhor, diante desta guerra que se instaurou, Senhor, mundialmente. Deus, existem muitos países também que carecem, Senhor, da tua intervenção. Países pobres, Senhor. Aqueles que não têm, Senhor, condições, ó Pai, nem de estar se tratando. Que a tua boa mão, que haja, Senhor, em nossos corações, Senhor, humanidade. Que haja em nossos corações misericórdia, Senhor, por essas pessoas. Que haja, Senhor, nos corações, Senhor, desprendimento daqueles que estão, Senhor, fazendo esse trabalho, ó Deus. E que nós não venhamos, Senhor, fechar nossa mão, Senhor. Ó Deus, nós te somos muito gratos, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir também que logo, Senhor, tudo isso passe, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja, Senhor, uma vacina, Senhor, que haja medicamentos precisos, medicamentos que não venham fazer mal para as pessoas. Oh, Deus, nós sabemos que há uma previsão, Senhor, de um tempo, mas que esse tempo venha a ser abreviado, Senhor, agindo, Senhor, na vida desses cientistas, para que em breve, Senhor, o teu povo possa ter paz, Senhor. E que neste momento que estamos passando por tudo isso, que nossos corações se voltem para o Senhor, porque nós sabemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. E contigo nós seremos e somos mais que vencedores por Jesus Cristo, aquele que nos amou. E é em nome dele que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Oremos pela documentação da nossa igreja. Querido Deus, eterno Pai, nos abençoa, Pai, cada dia mais. Obrigado porque de nós o Senhor cuida, Pai. Nos abençoa com saúde, com força, para que possamos fazer as coisas que necessitamos, Pai, dentro das limitações que temos no momento, em função dessa situação, Pai. Te peço, Senhor, que nos abençoe com relação à documentação da nossa igreja, com relação à condição financeira da nossa igreja, que nossos irmãos não se afastem da igreja, que a saudade seja, como é para mim, grande dos irmãos, que seja para todos, que a gente possa em breve se reunir e se abraçar e te louvar, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se Faltou ligar o microfone. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmão. Que logo nós possamos estar juntos, se abraçando. A gente vai ter que fazer um culto só do abraço. Ai, Deus, passa logo essa fase para nós estarmos juntos novamente, porque a saudade é grande, de fato. Irmãos, recebei a bênção, então. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e te dê a paz.
e a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, o cuidado, a comunhão do Espírito Santo. Seja comigo e com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de louvar, de adorar e de ouvir a Tua santa palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de mandar um abraço aí, ó. Tia Isabel tá por aí, Deus abençoe, tia. Silvinha e família tá por aí. Minha mãe e família tá por aí. Albertina tá por aí, Deus abençoe. Maria Agostinho, lá da IPI Dona Jacinta de Presente Prudente, tá por aí, Deus abençoe. Maria Inês Brizola, Deus abençoe também a irmã, em nome de Jesus. O Alan com a família tá por aí, Deus abençoe, Alan. O Wilson tá aí também, Deus abençoe o Wilson. Pastor Lineker, prazer ter o Senhor com a gente, Deus abençoe, irmão. Mariazinha tá por aí, Deus abençoe Mariazinha, seu Marino. Dorcas, Ricardo tá por aí, Deus abençoe. AB, Deus abençoe, B, um beijo. Vamos ver quem mais. Raquel tá por aí, Deus abençoe Raquel. A Josi Figueiredo também tá aí, Deus abençoe Josi, em nome de Jesus. Eliade Nogueira, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Julinha tá por aí, Dona Júlia, ela orou nos nossos cultos anteriores, Deus abençoe, Dona Júlia. O Heitor tá por aí, Deus abençoe Heitor, Dona Tereza, Dani. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Dilma Santana Damante, Deus abençoe, irmã, bem-vinda no nosso meio. Deixa eu ver se tem mais alguém. Beth e família apareceu por aqui. Diego Nogueira, reverendo Diego, Deus abençoe, prazer ter o irmão com a gente. Obrigado pela presença. Bruna também deve estar por aí, Deus abençoe, Bruna. Grande Ivan tá por aí, Deus abençoe, Ivan, em nome de Jesus. Kelly, Dan, Deus abençoe, um beijo para vocês. Um beijo para todos, louvado seja o nome do Senhor. Se eu não falei o seu nome, não fique triste, não aparece todos os comentários para mim, eu não consigo ver também quem está online, mas todos são muito bem-vindos, eu estou com saudade de todos e de todas. Amém? Eu queria agradecer a todos aqueles que nos ajudaram nesse culto, fazendo as orações, participando, conduzindo um momento de louvor. Domingo tem mais, meus irmãos e minhas irmãs, todos que nos assistem, às 18h30, um culto especial em celebração pelos Dia das Mães. Vai estar conosco neste culto, pregando o reverendo Donizete, lá da IPI de Paracambi. Eu até acho que eu vi ele conectado por aí, eu acho que ele está acompanhando a gente nessa live. Então, no domingo, ele vai trazer uma palavra especial para os nossos corações, para os corações das mamães. Amém? Então venha com a gente no domingo às 18h30. Teremos também no domingo a oração de consagração dos dízimos e ofertas. Você que depositou, você que conversou com a Beth ali, já resolveu tudo. Faça tudo isso em paz, em tranquilidade, conforme aquilo que Deus propôs no seu coração. Amém? Apenas um aviso, amanhã teremos reunião do conselho, estaremos reunidos por videoconferência. Nós pedimos para que os irmãos estejam orando por este momento. Se Deus assim permitir, estaremos também reunidos por um momento com as famílias, em momento de oração, de louvor, e depois nós faremos a reunião do conselho. Um momento agradável, um momento que nós vamos pensar na igreja, sonhar tudo isso que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua saúde física, espiritual, emocional, em nome de Jesus. Precisar falar com o pastor, nós estamos disponíveis aí nas redes sociais, na própria página da igreja, pode conversar lá que sou eu que interajo. WhatsApp, telefone, a gente está à disposição para conversar, para orar, para chorar junto, enfim. Que Deus nos abençoe. Bom final de semana para os irmãos, um final de semana mais frio,
Para honra e glória do Senhor. O pastor gosta desse tempo. Então, glórias a Deus. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser.